Então vamos começar o 6.4.2, que é a seção onde a gente fala sobre ferromagnetismo. Os ferromagnetos, eles são materiais não lineares que não requerem campos externos para manter a sua magnetização, tá certo? Então, ao contrário dos diamagnetos e dos paramagnetos, que você então precisa deixar o campo ligado para manter o material magnetizado, isso não acontece com os ferromagnetos, tá certo? Nesse caso, a gente pode dizer que os alinhamentos desses dipolos magnéticos, ele fica congelado no material, certo? Então essa é a diferença dos materiais ferromagnetos para os diamagnetos e paramagnetos. Bom, assim como o paramagnetismo, o ferromagnetismo envolve também os dipolos magnéticos associados aos spins dos elétrons, sem par, tá certo? Mas nesse caso, existe uma forte interação entre os dipolos que são mais próximos. Então, nesses materiais, uma interação forte entre seus vizinhos faz com que eles tendam a ficar alinhados um com o outro. De fato, em um ferromagneto, cada dipolo tende a se alinhar e apontar na mesma direção que seus vizinhos, tá certo? Esse efeito de interação dipolo-dipolo diz respeito essencialmente à mecânica quântica. E aqui no nosso escopo aqui, a gente não vai se atentar a isso, porque a gente não vai explicar o porquê que existe essa interação de polo e tudo mais. Aqui é importante saber que elas existem e definem basicamente os materiais ferromagnéticos. Então o que a gente precisa saber aqui é que a correlação é tão forte, essa interação de polo, que alinha praticamente 100% dos spins dos elétrons sem par, certo? Então, é uma interação extremamente forte nos ferromagnetos, essa interação de polo. Bom, agora é natural para a gente se perguntar, fazer a seguinte pergunta. Tudo bem, visto que isso é verdade, então por que todos os ferromagnetos e pregos, por exemplo, eles não são ímãs permanentes, né? O que acontece? Bom, você está me falando que eles tendem a ficar alinhados, não é isso? Então por que eles não são ímãs permanentes se eles têm essa magnetização induzida? Então isso não acontece, pois o alinhamento ele ocorre em áreas que são relativamente pequenas e são chamadas de domínios, tá certo? Então basicamente o ferromagneto, aqui, o objeto, ele tem umas ilhas aqui, ó, de magnetização. Então esses objetos aqui eles têm uma magnetização num sentido, esse aqui está em outro, nessa outra ilha aqui eles estão alinhados numa outra direção, e aqui, por exemplo, alinhado numa outra. Então, apesar deles terem um alinhamento, né, essa interação forte aqui, elas ficam em geral concentradas em pequenas ilhas que são chamadas de domínios. Okay? Cada domínio desses aí, obviamente, contém bilhões de dipolos, todos alinhados, mas as orientações desses domínios em si é aleatória. Tá certo? Então você tem pequenas ilhas ali no material, mas cada uma delas tem umas orientações aleatórias. De forma que na soma, quando você integra tudo, a magnetização total desse objeto acaba ainda assim dando uma magnetização nula. Então, por exemplo, um prego comum, ele contém uma quantidade enorme desses domínios, tá certo? E seus campos magnéticos, em média, se anulam, de forma que o mesmo, como um todo, ele é não magnetizado. Mas aí então surge a pergunta, como é que a gente pode produzir então um ímã permanente? Então, quando a gente coloca um pedaço de ferro em um campo magnético forte, a gente induz, então, um torque, como a gente já viu, que é dado por M, vetor B. E esse torque tende a alinhar esses dipolos paralelamente ao campo, tá certo? É isso que esse campo faz com esses momentos dipolos. No entanto, como eles tendem a ficar paralelos aos seus vizinhos, a maior parte dos dipolos vai resistir a esse torque, tá certo? Com exceção
daqueles que estão aqui na região de contorno, né? Porque aqueles que estão na região de contorno, ele já não está tão acoplado com os seus vizinhos, porque o vizinho do lado dele já não aponta na mesma direção dele, tá certo? Então é fácil, ou entre aspas, mais fácil, né, você conseguir então induzir aí uma rotação, né, nesses dipolos que estão aí nessas regiões de contorno. De fato, né, nesse contorno entre dois domínios, existe uma competição aqui desses vizinhos, né? E o torque vai colocar o peso a favor aí do domínio que está paralelamente mais próximo ao campo. O que eu quero dizer? Então, ó, vem aqui, vamos supor que eu coloque um campo magnético B nessa direção aqui em todo o espaço. Então, esses caras aqui já estão basicamente alinhados, tá certo? Agora, nesse domínio aqui, nessa região aqui, ó, os dipolos que estão abaixo aqui, eles estão, obviamente, alinhados com esses aqui. Mas eles já não tem uma interação muito forte, porque logo acima dele já tem um indivíduo que está apontando numa outra direção. Então ele não tem ainda vamos dizer, uma situação muito confortável de equilíbrio. Se você induzir um campo magnético, esses objetos, então, eles tendem que estão na região de contornos, a se alinhar com o campo magnético. Então, esse domínio que está alinhado ao campo magnético, ele vai ganhar alguns adeptos à custa daqueles que tiverem orientação menos favorável, tá certo? Então, esse domínio aqui, ele começa a ficar um domínio mais numeroso, né? Ele começa a prevalecer sobre os outros. Dessa maneira, o efeito líquido do campo magnético é basicamente alterar esses contornos de domínios. Então, à medida que você aplica aí um campo magnético, o que você acaba ocorrendo é que esses domínios aqui começam aumentando aqui daqueles que têm predileção, né, aqueles que estão alinhados ao campo magnético. Certo? Então, os domínios deles crescem à medida que você vai aumentando o campo. O que acontece, então, é que esses domínios que são paralelos ao campo aumentam, né, e os demais aí vão diminuindo. Se o campo for forte o suficiente, um dos domínios acaba assumindo aí o todo, e o ferro, então, ele será considerado, como a gente chama, saturado, tá certo? Ou seja, se alinha todo mundo mesmo, ali, uma grande parte desses dipolos na direção do campo magnético induzido. Ok? Bom, no entanto, o processo de mudança dos contornos de domínios em resposta ao campo externo, vale frisar, ele não é totalmente reversível. E isso é um grande ponto de estudo aí, né, nessa parte de magnetização induzida dos ferros magnéticos. O que acontece é que quando o campo é desligado, vai haver um retorno parcial dos domínios com orientação aleatória, tá certo? Mas ele vai estar longe de ser total. Então acaba existindo, mesmo depois que você desliga o campo magnético, a preponderância de domínios na direção original, ou seja, na direção do campo magnético que você colocou. De forma que esse objeto, então, ele acaba se tornando aí um ímã permanente. Ok? Muito bem. Uma maneira de fazer isso na prática é enrolar aí um fio no objeto que se pretende magnetizar. Então, quando a gente passa uma corrente I pelo fio, a gente produz um campo magnético externo que vai movimentar esses contornos de domínio, aumentando, né, ou induzindo uma magnetização. Então, vamos ver aqui um exemplo aqui básico. Então, imagina que você tem aqui um material de ferro aqui, uma chave inglesa aqui. Eu vou desenhar minha chave inglesa aqui. Aqui está o cabo da minha chave inglesa aqui. Está aqui o regulador da chave inglesa. E eu venho aqui e eu enrolo o cabo desse material aqui com uma certo filamento aqui. Enrolando, rolando, rolando, rolando aqui. E aqui eu pego, aplico aqui uma diferença potencial
induzo aqui uma corrente I. Então aqui vamos supor que está cilíndrico, né? Vai criar um campo magnético aí. O que acontece? Com o aumento dessa corrente I aqui, a gente pode, então, vai aumentando, 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 chegar a um ponto de saturação, tá certo? De forma que todos os dipolos, então, estarão alinhados com o campo magnético. Nesse caso, então, novos incrementos na corrente não terão mais efeito sobre M, à medida que você aumenta mais essa corrente. Então a ideia é o seguinte, se você fizer um gráfico aqui, ó, você tem a corrente e aqui você tem a magnetização. O que acontece? Você sai aqui de um ponto, zero, magnetização era zero, corrente é zero, começa a aumentar a corrente, você vai ver que induz uma magnetização, induz. E essa magnetização ela tende então a saturar, tá certo? Você vê aqui uma saturação em torno desse ponto. Pode aumentar a corrente aqui que ela não magnetiza mais porque está todo mundo alinhado, tá certo? Não adianta você colocar mais corrente porque os caras já estão todos na direção do campo magnético. Então isso aqui acontece aqui, a saturação. Bom, agora que os materiais estão magnetizados, o que acontece se a gente reduzir essa corrente aqui? Tá certo? Então, nesse caso, o que se observa experimentalmente é que o processo, em vez de voltar ao M igual a zero, à medida que o I tende a zero, acontece só um retorno parcial aos domínios com orientação aleatória. Ou seja, se você sair aqui do meu ponto A, venho até o ponto B, e agora eu começo a diminuir a corrente. O que eu observo é que ele começa a retornar, mas quando a corrente é zero, ele ainda tem uma magnetização presente, certo? Ou seja, ele retorna parcialmente ao estado com magnetização aleatória. Então existe uma magnetização residual ainda que persiste. O que a gente observa, então, é que a chave inglesa tornou-se aqui um ímã permanente, tá certo? Você tem um ímã, porque não tem mais corrente, está lá, tem uma magnetização induzida, então é um ímã permanente. Se a gente quiser eliminar essa magnetização remanescente, o que a gente tem que fazer é aplicar uma corrente no sentido contrário, tá certo? Ou seja, no nosso caso aqui, aplicar um I negativo. Então, nesse caso, à medida que você começa a aumentar o campo magnético externo, apontando agora na direção contrária, né, porque a corrente está no sentido negativo, o que acontece é que, à medida que essa corrente aumenta, né, negativamente, o emão vai a zero. Então, você vai aumentando aqui a corrente, esse emão aqui tende a zero. Essa curva aqui está mal feita, eu vou redesenhar aqui. Ó. É mais ou menos isso aqui. Não tem bico não, tá? É uma coisa contínua aqui. Então ela vai tender aí a zero quando você aplicar uma corrente negativa. Obviamente, né, se a gente continuar aumentando I negativamente, logo a gente chega numa corrente de saturação aqui no outro lado, né? Então você vai saturar de novo, mas agora uma saturação aqui com magnetização ao contrário, tá certo? Novamente, se a gente pegar e começar a aumentar a corrente, ou diminuir a corrente, né, para reduzir e levá-la a zero, a gente vai ter uma magnetização permanente, agora no outro sentido. Você começa a aumentar. Aqui você tem uma magnetização agora no outro sentido. Se você ligar o I novamente, no sentido positivo de M, ela retorna então a zero, a magnetização começa a aumentar. A magnetização retorna a zero, vou chamar C, vou chamar esse ponto aqui de D, esse ponto aqui de E, esse aqui é ponto de F, aqui é G, a magnetização ficou zero. E se você continuar aumentando, novamente, você vai voltar ao ponto de saturação aqui do material.
tá certo? Esse é um ciclo muito famoso e chama-se ciclo de histerese. Basicamente, ele descreve a magnetização de um material ferromagnético em função da dinâmica, entre aspas, da corrente. O importante nesse processo é observar que a magnetização do ferromagneto ele não depende somente dos campos aplicados, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, aqui e aqui, esses 3 pontos têm o mesmo campo, que é 0, tá certo? Porém, magnetizações diferentes. Então, não depende, só depende dos campos aplicados, visto que para uma mesma corrente I pode ter o objeto com várias magnetizações, como a gente disse. Então, essa magnetização ela depende do histórico magnético prévio. Então, isso vale a pena falar aqui. A magnetização, então, dos ferros magnetos depende do histórico magnético prévio. Tá certo? Isso aí é extremamente relevante. Como a gente observa, né, em 3 momentos diferentes do nosso experimento, a corrente tornou-se nula e a magnetização era diferente de 0. Bom, é importante a gente frisar que é costume traçar esses ciclos de histerese como gráficos de B versus H, ao invés de M e I. Tá certo? Então, o mais comum é você utilizar um gráfico de B vezes H. Se o nosso fio assemelhar-se a um solenoide longo, né, com N voltas, por exemplo, então o H seria NI. Tá certo? Isso aqui é um solenoide longo com N voltas. De forma, então, que o H é proporcional à corrente, tá certo? Além disso, né, o nosso B é igual a μ0 H mais o emão, como a gente já viu, né? Mas, na prática, tá certo? O emão é muito maior do que o H, tá certo? De forma que, para fins práticos, né, a gente pode dizer que o B é proporcional a emão, certo? Praticamente o B é muito maior do que emão. Então a figura do lado aqui, ela mostra o ciclo de histerese, que é essa figura abaixo que eu vou desenhar agora, em função de B e H, certo? Então o ciclo de histerese, ela fica então, em termos de B e H, da seguinte maneira. Aqui eu vou pôr aqui μ0H vezes 10 a quarta. Então você tem aqui mais ou menos, aqui, vamos pôr aqui um valor 10, aqui um valor 1, menos 1, menos 10, então tem um pontinho aqui, mais ou menos isso aqui, ó. Vem, sobe, sobe, satura, vem, desce, desce, satura. Mais ou menos, né? Então esse seria o ciclo de histerese aí, em termos de B e H. Então em X aqui, versor aqui, a gente tem μ0H, que está escrito em Tesla, tá certo? O importante notar aqui, ó, isso aqui é um gráfico feito em laboratório, né, representado obviamente no laboratório, mas o importante notar aqui é que essa escala vertical aqui, ó, ela é 10 a quarta vez maior
do que a escala horizontal, tá certo? Ou seja, a grosso modo, μh é o campo produzido pela bobina na ausência do ferro-magneto, tá certo? Então isso aqui nos mostra que B em comparação a H, que o B em comparação a μh, ele é muito muito maior, né, do que o μh. Veja, tem que multiplicar 10 a quarto μh para ter algo da grandeza do B, tá certo? Ou seja, o μh ele é muito menor do que o B. Então o B em comparação com o μh ele é gigantesco, de forma que o eletromagneto, se você for criar um eletromagneto, ele é muito mais poderoso quando você tiver materiais ferromagnéticos em volta, tá certo? Por quê? Imagina que eu pego um material no vácuo, crio uma bobina, eu vou ter um campo lá que é proporcional a mais ou menos μh. Quando eu coloco um ferromagneto dentro, o campo produzido é um campo que é da ordem do B ali, ou seja, 10 a quarta vez maior. Ou seja, se eu quiser produzir um campo grande, é melhor eu pegar e colocar um ferromagneto dentro desse material, tá certo? Dentro dessa bobina. Então esse é o fato pelo qual um eletromagneto, geralmente, ele é construído enrolando aí uma bobina em materiais ferromagnéticos. Basicamente o que acontece? Você alinha um monte de momentos de polos que vão impulsionar, né, o campo. Você vai ter o campo que está produzindo com o filamento, mais o campo produzido por esses materiais que foi induzida essa magnetização. Essa magnetização induzida te dá aí um ganho, né, de campo enorme, tá certo? Devido a essa corrente de magnetização induzida aí, pela magnetização no material. Bom, é importante frisar também que não é preciso muito em termos de campo externo para alterar esses contornos de domínios, tá certo? E assim que isso acontece, a gente vai ter todos os dipolos do ferromagneto trabalhando a favor do nosso desenvolvimento de um campo magnético, tá certo? Eles vão contribuir para ter um campo aí magnético poderoso. Só um último comentário aqui, que também é relevante em relação aos ferromagnéticos, é referente à temperatura. Os movimentos térmicos aleatórios, que são provenientes aí das estações externas, elas tendem a desordenar, né, os dipolos. No entanto, desde que a temperatura não fique muito alta, o efeito térmico ele não é eficiente nesse processo de desorientação aí dessa magnetização. De fato, não é surpresa imaginar que temperaturas muito altas, né, no entanto, vão destruir o alinhamento. O que é surpreendente, o que se observa no laboratório, é que isso ocorre a uma temperatura precisa, tá certo? Por exemplo, no ferro, a 770 graus Celsius, você então destrói a magnetização de um ferromagneto, tá certo? Ou seja, vou lá, induzo, aplico um campo, criei um magneto, um ferromagneto lá. Se eu começar a aumentar a temperatura, aquela magnetização continua. Quando eu chego a uma temperatura brusca, uma temperatura limite ali, 770 graus, aquela magnetização vai embora, então, bruscamente, de uma hora para outra, numa temperatura específica, tá certo? Então, 770 graus no caso do ferro. Abaixo dessas temperaturas, que é chamado de ponto de Courrier, tá? Essas temperaturas chaves aí, o ferro ele é ferromagnético. Acima dessa temperatura, o ferro ele é paramagnético. Tá claro? O ponto de Courrier é onde ocorre essa mudança abrupta nas propriedades da substância e que ocorre a temperatura precisamente definidas, certo? Então são temperaturas bem específicas. Na mecânica estatística, esses pontos aí eles são conhecidos como o que a gente chama de transição de fase, certo? Então quando você fala em transição de fase quântica também, ou mesmo transição de fase materiais magnéticos e magnéticos, é exatamente pontos ali específicos em que ele deixa de ser um ferromagneto e torna-se um paramagneto, tá certo? E isso acontece, no caso, a temperaturas extremamente bem definidas. No caso do ferro, é 770 graus Celsius. Se você pegar um outro ferromagneto, é uma outra temperatura, mas são também temperaturas bem definidas. Tá claro?
Muito bem. Isso aí conclui, então, o nosso capítulo 6.